E no vídeo de hoje eu vou falar o que você precisa levar em conta na hora de escolher esta ferramenta, de escolher este equipamento que você vai trabalhar. Seja você que trabalha na construção civil, você que é empreiteiro, você que é pedreiro, você que é eletricista, você que é pintor, você que trabalha de certa forma fazendo algo na construção civil, seja você que tem a sua obra. No canal Falando de Cidade você vai aprender como economizar, como agilizar o tempo aí para a sua obra, para a sua construção e o que você precisa levar em conta. A primeira delas que eu vou falar é sobre a betoneira. O que você precisa levar em conta sempre em todos os equipamentos que você vai comprar: a qualidade e a marca deste equipamento. O que este equipamento vai oferecer para você de custo-benefício, e aí você precisa analisar o custo-benefício da seguinte forma: existem alguns equipamentos que são mais baratos, mas que não tem uma reposição de peças, principalmente agora que nós vivemos aí com a importação de vários tipos de equipamentos, de vários tipos de ferramentas, de várias marcas chinesas que nós não conhecemos, que passam tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, e você não tem mais uma peça de reposição para aquele equipamento. Aí você leva em conta o custo-benefício. O tempo que ele durou, 1 ano, 2 anos, foi o suficiente para mim? Legal, então o custo-benefício valeu a pena. Por quê? Você pode ter uma betoneira que custa aí R$2.000 e você pode ter uma betoneira que custa R$10.000. Tem betoneiras para a mesma quantidade de concreto e de argamassa que vai ter essa diferença de preço, mas de repente uma de R$2.000 vai dar para você trabalhar o tempo que você precisa por aquele custo que você pode pagar no momento. Leve isso em conta na hora de escolher a sua betoneira, na hora de escolher qualquer um dos seus equipamentos. E o segundo ponto que você precisa analisar aí na escolha da betoneira, que é muito importante, é a potência do motor e a tensão do equipamento. Eu gosto sempre de explicar: a tensão do equipamento não tem nada a ver com a potência do equipamento. A potência do equipamento é medida em watts, você vai ver sempre números bem mais altos, você vai ver 650 watts, você vai ver meio cavalo, né, 1/2 CV, isso significa meio cavalo, que é em média aí 600 watts, você vai ver lá 1.200 watts, 2 cavalos, 3 cavalos, é a potência do motor. A tensão é medida em 110 e em 220 volts. E um equipamento, ele não é mais forte, ele não é mais potente por ser em 220 volts. O que acontece dele ser 220 volts e que é melhor é porque a tensão de 220 volts exige uma fiação mais fina do que a fiação de 110 volts. Por isso que os equipamentos mais potentes, mais pesados, eles são em 220 volts, porque a fiação, os cabos de alimentação, eles serão um pouco mais finos, e no caso dos 110 volts não. Então o primeiro ponto que você precisa levar em conta em todos os equipamentos elétricos, né, é a tensão e os watts, ou seja, a potência deste equipamento. Outro ponto que você precisa levar em conta, ainda na questão das betoneiras, é assim: quanto maior for esta betoneira, por exemplo, para obras pequenas, uma betoneira de 150 litros já é mais do que suficiente. Uma betoneira pequena, é fácil de você colocar aí uma picape e transportar, e um motor mais simples, aí um motor menor já vai funcionar. Mas se você tem uma betoneira maior, você precisa de um motor maior, você precisa de um ponto de alimentação que vai conseguir alimentar esta betoneira sem estar sobrecarregando aqueles cabos, aquela fiação e derretendo. Então você precisa levar isso em conta. É uma obra maior, você vai ter aí um ponto de alimentação adequado para aquela betoneira, você vai ter a necessidade de ter uma betoneira maior. Se não é, você não precisa levar em conta de tal forma esse tipo de equipamento sendo um equipamento muito grande, eu uso um menor. E o segundo equipamento que nós vamos falar, a segunda ferramenta indispensável, é o martelete rompedor elétrico. Olha, o que eu estou falando aqui é o martelete rompedor. Qual que é o martelete rompedor? Ele parece uma furadeira, é um pouco maior do que uma furadeira. É diferente do martelete demolidor. O martelete demolidor é aquele maior, que você trabalha com ele na vertical, e ele serve para fazer demolição mesmo, grandes demolições. Quando eu preciso desse tipo de equipamento, eu prefiro alugar, porque você não vai pagar aí 10 mil em um equipamento
que você vai usar de vez em quando. Mas o rompedor são equipamentos mais em conta, mais baratos, às vezes menos de R$1.000. Você compra um que você precisa abrir um furo em uma parede, em uma laje, os furos mais pontuais, e ele vai funcionar para você. A capacidade de um guincho elétrico é um ponto crucial na hora que você vai fazer a escolha do tipo de guincho que você vai comprar. Por exemplo, você pode utilizar aí o guincho para subir material, para subir a argamassa que você usa no dia a dia, para subir equipamentos. E quando você vai fazer a escolha deste tipo de guincho, você tem que levar em conta o seguinte: de 150 a 300 quilos, para o dia a dia é excelente para você. Você vai ter um equipamento pequeno, você vai ter um equipamento com um consumo menor, mas que vai te salvar muito no seu dia a dia. Quando você precisa levar muito concreto, grandes quantidades de concreto lá para lugares mais altos, é importante que você tenha um equipamento com uma potência maior. Você tem um equipamento aí de 300 a 600 quilos, e se for maior quantidade, maior do que esses, acima aí dos 1.000 quilos, acima de 1 tonelada. Mas para a construção civil, eu acho que você que faz a sua obra aí no estilo faça você mesmo, o de 150 a 300 quilos vai ajudar aí muito. Cuidado no transporte de concreto, porque se você tem um de 150 a 300 quilos, o concreto ele pesa muito, ele é muito denso. Para você ter uma ideia, 1 metro cúbico, que é um caixote de 1 por 1 por 1, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, já tem 2,5 toneladas. Então, para concreto, tome cuidado com os guinchos menores. Se você for concretar mesmo, trabalha com muita concretagem, compre um guincho aí de até 600 quilos. Se você vai trazer aí mais argamassa, um pouco de concreto para encher um pilar, compre o de 150 a 300 quilos, que vai te ajudar muito. De novo, da mesma forma que você leva em conta para escolher a betoneira, a potência deste equipamento, a potência deste guincho não está ligado a ser 110 ou 220 volts, ele está ligado aos watts. Então você olhe isso, quantos watts. Esses watts às vezes está em cavalos, meio cavalo, 1 cavalo, 3/4 de cavalo, 1/4 de cavalo. Tome cuidado, esse cavalo ele está escrito lá como CV, você vai ver 1/2 CV, 3/4 CV, 1 CV, que é 1 cavalo. Então fique atento a este tipo de situação aí na hora de escolher o seu guincho. E falando do quinto item, eu vou falar sobre as escadas. Escada de fibra de vidro, recomendo muito. A escada de fibra de vidro é um item muito vantajoso e versátil, porque é diferente do alumínio. A de alumínio também é boa, mas ela pode ter uma mistura de alumínio conjugado com aí algumas peças em fibra de vidro. O que você precisa levar em conta na hora de escolher uma escada desta é quantos quilos ela suporta. Tem que suportar acima de 150 quilos. Este é o ideal, porque você imagina aí um homem grande que já tem cerca de 100 quilos. Se ele coloca um saco de cimento nas costas para subir uma escada, é mais difícil fazer isso, mas eu já vi na obra, então já vi de tudo na obra, já vi ele fazer isso, colocar um saco de cimento nas costas e subir uma escada de trabalho, que eu não recomendo porque é perigoso, não faça isso. Já são 150 quilos, sem contar o movimento, que quando essa pessoa se movimenta, a carga age de forma diferente naquela escada. Então utilize uma escada acima de 150 quilos. Essas escadas elas podem servir para uso doméstico, quanto para uso aí para mexer na sua casa, para mexer na sua obra. Então, se você tem uma obra pequena, uma escada de 150 quilos, uma escada aí você escolhe os tamanhos, 4 metros. Eu prefiro sempre, se você tem um lugar para guardar, escolha aquelas de 4 a 5 metros. Ou se você for comprar em alumínio, aquelas que dobram e você consegue guardar de forma mais adequada a esta escada. Uma escada é essencial que você tenha aí na sua obra, e uma escada boa, uma escada de qualidade. Eu até prefiro as de fibra de vidro, porque a escada de alumínio, com o tempo, ela fica toda molenga e faz muito barulho. A fibra de vidro ela é mais resistente, os ajustes, os engastes desta escada são mais firmes, são mais fortes, usa menos rebites, usa mais parafusos. Então essas foram as dicas do vídeo de hoje, no qual eu falei sobre 5 ferramentas indispensáveis para a construção civil. Vem com o Ed falando de cidade.